no início da humanidade, os corpos eram abandonados para se decompor ou serem devorados pelos abutres. Depois, os primitivos passaram a enterrar os ossos como forma de oferenda. Também há indícios de que marcavam as sepulturas com flores. Tempos depois, os cadáveres eram cobertos por rochas pesadas, não apenas para formar um túmulo, como também para evitar que se levantassem e andassem entre os vivos. Os supersticiosos temiam que os mortos voltassem à vida. Os enfermos eram colocados em cavernas fechadas por uma rocha. Se ficassem curados, removeriam a rocha e sairiam. Caso contrário, aquele seria o seu túmulo. No Antigo Egito, os egípcios desenvolveram a arte do embalsamento para enterrar suas figuras nobres. Eles acreditavam que o corpo, nestas condições, atrairia uma entidade astral que conduziria o morto para o além. Em 800 a.C., o método mais comum na Grécia era a cremação. Os gregos criaram o termo coementério, ou lugar de descanso, do qual se deriva a palavra cemitério. O processo chegou ao Império Romano em 600 a.C. Um dos fatores que levou os romanos a adotarem a cremação foi a questão de higiene. Todos temiam a contaminação associada à decomposição. Mas a cremação perdeu força por volta de 400 anos depois de Cristo. Com a ascensão do cristianismo, o Império de Constantino declarou o processo crematório um ato pagão. A alternativa, o sepultamento em terra, tinha um grande significado para os cristãos. As igrejas eram construídas sobre túmulos de mártires. Em Roma, por exemplo, São Pedro foi sepultado sob o altar da basílica que leva o seu nome. Os ricos e poderosos eram sepultados em solo sagrado, dentro da igreja. Os cristãos acreditavam que, dessa forma, o corpo ressuscitaria no dia do julgamento. Aqueles que não podiam dispor de um sepultamento à altura eram enterrados em covas comuns. O primeiro campo usado para tal fim provavelmente pertenceu a um oleiro. Em 1374, a nuvem da peste negra pairava sobre a Europa. Transmitida por roedores infectados com vírus mortal, a doença provocou milhões de mortes em apenas 18 meses. Com os cemitérios abarrotados de corpos e ossos, olhos apavorados testemunharam o estágio final da doença. À medida que a praga se espalhava, as igrejas se enchiam de corpos que acabavam amontoados feito lenha. A única saída foi transformar os pátios das igrejas em cemitérios. No século XVIII, por falta de espaço, os cemitérios foram levados para fora dos jardins da igreja. Mas o descanso para os mortos era breve. As instalações fúnebres eram alugadas e não compradas, o que significava que o corpo era removido depois de um ano para dar lugar a um novo ocupante. Na década de 1780, as autoridades parisienses construíram um depósito subterrâneo de ossos chamado de catacumba. Com o crescimento contínuo de mortos, a cidade não teve outra escolha a não ser providenciar mais espaço. No interior da América, os cemitérios não eram evoluídos a exemplo dos europeus. As lápides não passavam de tábuas escritas à mão que notificavam mortes violentas, chacinas e linchamentos. Ao contrário da Europa, os jazigos americanos nunca foram alugados e o tempo de permanência era indeterminado. Com a inevitável falta de espaço, o lugar do descanso eterno passou a ter valor de imóvel. Em 1831, surgiu o projeto de levar o cemitério para fora da metrópole e transformá-lo em uma atração turística com lindas paisagens. Tornaram-se parques, mesmo antes de existirem os parques.
No século XIX, devido ao pouco conhecimento médico, aqueles que entravam em coma eram considerados mortos e enterrados prematuramente. Surgiu então um recurso muito utilizado na época. Um enorme sino era instalado dentro da tumba para que o enterrado por engano avisasse imediatamente do equívoco. Patenteado em 1882 por Ober Fernot, o dispositivo fez sucesso entre aqueles cuja preocupação era ser enterrado vivo. Atualmente, o enterro é o método mais popular de sepultamento, mas uma forma ancestral está de volta: a cremação. A cremação foi também tradição dos vikings, que entre os séculos 8 e 11 sepultavam seus mortos no mar em embarcações incandescentes. Em Varanasi, situada na margem norte do rio Ganges e conhecida como a Cidade dos Mortos da Índia, até hoje centenas de corpos são incinerados. Os hindus acreditam que a cremação em pira de madeira liberta a alma do ciclo da reencarnação. A cremação migrou da Índia para a América, onde as primeiras câmaras crematórias surgiram por questões higiênicas, e em 1876, o médico aposentado Francis Julius Lamoille fundou o primeiro crematório. O primeiro crematório com fins funerais inaugurados no Brasil foi o Crematório Municipal de Vila Alpina, na cidade de São Paulo, no ano de 1974. Inspirado nos faraós, o desenho do caixão era antropóide, moldado especialmente para acomodar o corpo humano. Assim como um terno, o caixão era feito sob medida, com um formato mais largo nos ombros e estreito nos pés. A mudança veio com os Yankees. No século XIX, os caixões passaram a ser retangulares a fim de facilitar a produção em massa. E não foi só a forma que mudou. Antes, feito de madeira, o caixão de chumbo oferecia mais resistência. Em 1848, a companhia Fex patenteou um arrojado caixão feito de aço, anunciado pela firma como o caixão hermético. A preservação do cadáver tornou-se uma obsessão na década de 40 com o aperfeiçoamento do modelo vedado. A ideia era proteger o ente querido da ação dos vermes e agentes deteriorantes. O material preferido na época era o metal. As primeiras lápides eram cruzes de madeira, como uma representação da morte, mesmo antes de ser um símbolo cristão. A lápide individual colocada sobre o túmulo é uma invenção recente de aproximadamente 300 anos. O método de fabricação não mudou muito ao longo dos séculos. Na América do século XIX, o granito era esculpido com figuras que representavam a morte. Atualmente, as lápides são representações individuais. Durante séculos, a dignidade de um cortejo fúnebre foi coreografado pelo rangido das carruagens e trote dos cavalos. Os civis eram transportados ao cemitério em carruagens de madeira ou no modelo com recortes em vidro para mostrar o esquife. No período das guerras napoleônicas, os soldados mortos em combate eram transportados em uma carreta para transporte de armamentos. Quando os primeiros carros fúnebres motorizados surgiram nos Estados Unidos e na Inglaterra, custavam cerca de $6.000, enquanto que a carruagem poderia ser adquirida por 1.500. Mas os agentes funerários descobriram que era rentável ter um modelo motorizado, pois fariam mais funerais em menos tempo.
Entretanto, foi apenas nos anos 20 que o automóvel passou a ser considerado digno de um cortejo fúnebre.